No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas televisões mini LED da Samsung, vai ser o modelo QN83B contra a televisão que está aqui atrás de mim, modelo QN85B, as duas televisões uma no lado da outra para ver quais são as diferenças, as semelhanças e qual é a melhor televisão para você estar fazendo a compra. Como vocês vão ver aqui nesse vídeo, as duas televisões têm várias características onde elas são simplesmente idênticas, começando com o visual, por exemplo, onde as duas televisões são iguais, as duas televisões têm uma base central na cor prateada e as bordas das televisões também têm a mesma cor, e eu pessoalmente achei o visual das duas televisões ali bem estiloso, bem bonito, então esse é um ponto que eu gostei bastante nas duas televisões. Inclusive na parte de trás as duas televisões também são iguais e elas possuem as mesmas conectividades, que são essas que vocês estão vendo na tela nesse momento. E além da aparência e das conectividades serem as mesmas nas duas TVs, os recursos que elas entregam também são exatamente iguais. Ou seja, pessoal, as duas televisões têm resolução 4K, as duas têm a tecnologia de QLED e também de mini LED para estar aprimorando a qualidade da imagem. As duas têm uma taxa de atualização de 120 Hz com suporte para 4 portas HDMI, todas 2.1, e as duas também têm suporte tanto para VRR quanto para FreeSync, que são coisas mais importantes ali para jogadores de videogame, e mais para frente aí do vídeo a gente fala aí sobre a experiência gamer com as duas televisões. Em relação ao sistema operacional, mais uma vez elas são idênticas, utilizam o mesmo sistema que é o sistema operacional Tizen da Samsung, que funciona muito bem e dá ali suporte para os principais aplicativos do mercado, e as duas televisões também têm os mesmos assistentes de voz, que é a Bixby, a Alexa e assistente da Google. E outra coisa onde as duas televisões são iguais é no controle remoto, onde as duas têm aquele controle especial que funciona sem a necessidade de você estar usando pilha, inclusive nem dá para colocar pilha no controle, ele carrega tanto via energia ali da luz do sol, quanto da luz da sua lâmpada de casa, como também via cabo USB, caso você prefira. Ou seja, pessoal, como vocês estão vendo até o momento, as duas televisões, pelo menos até esse momento, são exatamente iguais. Mas será que tem alguma diferença relevante aqui entre essas duas televisões? Entrando no site oficial da Samsung, eles dão muito a entender que a principal diferença entre esses dois modelos seria na qualidade de som, onde a televisão QN83B teria uma potência de 40 watts, dividida em 2.2 canais, enquanto a televisão aqui atrás, a QN85B, teria um som melhor de 60 watts, dividido em 2.2 canais. Então, na teoria, essa daqui deveria ser uma comparação simples. Se tu quer um som melhor, você iria na televisão QN85B aqui atrás, e se você quer economizar dinheiro e aceitaria ali sacrificar um pouco do som, daí você iria na outra TV, que seria a QN83B. No entanto, durante os nossos testes testando a qualidade sonora do som, a experiência que a gente teve é que na realidade o som dessas duas televisões são extremamente semelhantes, pessoal. Inclusive dá até para dizer que o som parecia ser idêntico entre as duas televisões. Então a questão da qualidade sonora, pelo menos aqui baseado nos nossos testes, não deve ser um fator decisivo para você escolher entre a televisão A ou a televisão B, por exemplo. De qualquer forma, vale a pena acrescentar que as duas televisões têm suporte para Dolby Atmos e as duas televisões têm uma boa qualidade sonora. Provavelmente não vai ser nada assim que vai te deixar super incrível, de boca aberta, mas ainda assim para a maioria das pessoas deve ser mais do que o suficiente, a não ser que você seja aquele usuário mais exigente. Nesse caso, um aparelho de som externo, como um bom som de bar, por exemplo, ainda pode fazer uma diferença legal. Mas aonde é que está então a principal diferença entre essas duas televisões? Baseado nos nossos testes, eu diria que a principal diferença entre essas duas televisões está na qualidade de imagem delas, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas antes, lembrando, pessoal, se você chegou até essa parte do vídeo e ainda não deu um gostei aqui embaixo, é super, ultra, mega importante. Essas televisões a gente comprou aqui com o próprio dinheiro para trazer esses vídeos aqui para vocês, essas comparações de lado a lado. Então qualquer tipo de apoio de vocês é extremamente importante. Então não esqueça de deixar um gostei, olha aqui embaixo, confirma se você realmente está inscrito no canal para estar apoiando a gente. E sempre lembrando, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece de fato uma boa oferta em uma loja que a gente sabe que é confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar. Os links vão estar aqui embaixo caso queiram entrar. Falando então agora sobre a qualidade de imagem dessas duas TVs, se a gente for analisar de um aspecto geral, na maioria das cenas, as duas televisões elas são bem parecidas. Inclusive, se a gente for novamente entrar lá no site da Samsung, eles
eles possuem lá um número que é o índice de qualidade de imagem, e para essas duas TVs eles deram o mesmo número, que é 4.300, pessoal, mostrando que de fato são duas televisões bem parecidas. De qualquer forma, elas não são televisões idênticas em termos de qualidade de imagem, e a depender da cena que a gente está analisando, às vezes possuía sim uma diferença bem grande de qualidade de imagem, como vocês vão ver aqui nesse vídeo a partir de agora. Então vamos lá, pessoal. Na qualidade de imagem, as duas televisões possuem 4 modos de imagem pré-definidos, que é o modo dinâmico, padrão, o modo filme e o Filmmaker Mode. E entre esses 4 modos, o modo Filmmaker ali foi o modo que a gente achou que tinha mais diferença, porque nesse modo de imagem a televisão QN83B perdia bastante da capacidade de brilho dela. De qualquer forma, para esses testes aqui, a gente deixou as duas televisões sempre no modo filme, porque é um modo ali que tenta priorizar mais a qualidade das cores, tenta entregar para a gente cores mais realistas, sem sacrificar muito brilho. Então, durante os nossos testes, a gente deixou as duas TVs no modo filme. E sobre a qualidade da imagem, vamos começar aqui falando sobre as cores das duas televisões, e nesse sentido as duas mandaram super bem, entregando ótima qualidade nas cores, e como vocês estão vendo, na maior parte do tempo as cores eram bem parecidas. O que eu pude notar é que em algumas cenas a televisão QN83B da Samsung entregava pra gente cores um pouco mais intensas, um pouco mais saturadas. Então às vezes, por exemplo, o verde era um pouco mais verde. Então, analisando as duas televisões no modo filme, acredito que talvez algumas pessoas até fossem preferir a QN83B por entregar pra gente ali cores que eram um pouco mais intensas. De qualquer forma, eu pessoalmente não achei essa diferença das cores entre as duas televisões algo assim muito relevante, até porque se tu prefere as cores um pouco mais saturadas, com um pouco mais de intensidade, como é o caso da QN83B, tu consegue fazer isso na QN85B, mexendo ali rapidamente na configuração de imagem. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo agora mostra bem a diferença de cor ali entre as duas televisões. Tentem perceber como no sanduíche da esquerda, ali na mostarda, a mostarda na televisão QN83B, por ter uma cor mais intensa, ela até puxa mais para um laranja, enquanto na televisão da direita fica com uma tonalidade mais amarela. Então a gente consegue perceber como na esquerda, de fato, a gente tem uma cor um pouco mais intensa. De qualquer forma, mexendo na televisão da direita, na QN85B, como por exemplo na configuração de espaço de cor, perceba como a gente consegue basicamente igualar as duas televisões nessa cena. Foquem ali o olho de vocês na mostarda da televisão da direita e tentem perceber que quando eu mexo na calibração da televisão, de fato ela fica mais alaranjada, um pouco mais intensa, mais parecido com a QN83B. Então, no final das contas, a diferença de cor entre as duas televisões existe. Eu não achei tão relevante, mas caso você tenha achado, dá para equilibrar ainda mais as coisas, mexendo rapidamente ali em algumas opções de calibração na QN85B. E ainda falando sobre a qualidade de imagem, só que agora sobre o contraste, nesse sentido as duas televisões fazem um bom trabalho, entregam um bom contraste. Entretanto, a televisão QN85B é um pouco superior em relação ao contraste. E por que isso acontece? Isso acontece porque a televisão QN85B ela tem menos efeito Blumen, e por ter menos efeito Blumen, a percepção que causa pra gente que está ali assistindo a televisão é que ela acaba entregando pra gente um melhor contraste se comparado à QN83B. Inclusive, para essa parte do vídeo, eu até sugiro que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão vendo esse vídeo, porque dessa forma vai ficar mais fácil para vocês identificarem a diferença ali do Blumen e do nível de preto entre as duas TVs. E sobre o efeito Blumen, eu sei que provavelmente a maioria de vocês já deve saber o que é isso, mas sempre vale a pena aqui reexplicar caso você não saiba o que significa isso. Basicamente é o seguinte: o efeito Blumen acontece quando você está vendo uma cena que é muito escura, especialmente ali uma cena que tem um fundo que de fato é 100% preto, e na frente ali a gente tem uma imagem que é mais brilhante, mais colorida. Nesse tipo de caso, em volta desse objeto mais brilhante, pode ser que fique um contorno em volta dele, um contorno que não deveria ter, e esse tipo de efeito é o que a gente chama de efeito Blumen. E esse tipo de efeito é algo que dá para observar com mais facilidade quando a gente está observando a televisão de um ângulo mais lateral. Nesse tipo de caso, fica até bem fácil de observar esse tipo de coisa, mas vendo de frente, geralmente fica bem mais sutil.
Ainda sobre o efeito Blumen, nessa imagem que vocês já estão vendo, por exemplo, nas imagens do peixe, no caso da QN83B, tentem perceber como mesmo vendo de frente, ainda é possível ver um pouco de efeito Blumen em volta ali dos peixes, enquanto na televisão da direita esse efeito é bem mais sutil se comparado à televisão da esquerda. E essa outra imagem que vocês estão vendo agora também é muito boa para verificar a diferença de efeito Blumen entre as duas televisões, e mais uma vez eu recomendo que aumentem o brilho da tela, porque assim vai ser mais fácil de vocês visualizarem a diferença entre as duas TVs. Percebam que nessa imagem eu estou ali assistindo uma série no Netflix, que quando eu chamo o menu e aparece ali os objetos na parte de baixo e nas duas pontas superiores da televisão, como nesse momento o efeito Blumen da televisão QN83B acaba iluminando especialmente as bordas da televisão, e é possível ver inclusive vendo de frente para a televisão. Já na televisão da direita, a QN85B, quando eu chamo esse menu, também é possível ver o efeito Blumen, mesmo vendo de frente, pelo menos nesse exemplo, só que é bem mais sutil se comparado à televisão da esquerda. Então nessa imagem a gente consegue ver com bastante clareza como de fato nesse caso específico a televisão QN85B à direita tem um melhor controle dos mini LED, causando menos efeito Blumen se comparado à TV da esquerda. Falando agora em relação ao ângulo de visão das duas televisões, as duas TVs mandam muito bem, elas possuem ali um painel ADS que é semelhante a um painel IPS que consegue entregar ângulos de visão muito bom, então mesmo que você assista de um ângulo lateral, as cores da imagem se mantêm bem fiéis, então nessa característica as duas televisões são iguais e as duas mandam muito bem. De qualquer forma, se a cena for muito escura, ainda assim nesse tipo de caso é recomendável que você veja a televisão de frente, afinal de contas vendo de lado, querendo ou não, o efeito Blumen vai ficar bem mais visível. Mas sim, as duas televisões têm um ângulo de visão muito bom, mas se a cena for muito escura, o ideal mesmo é que você fique bem de frente para a TV. E ainda sobre a qualidade de imagem, existe uma outra diferença legal de comentar aqui entre as duas televisões, que é na diferença de brilho entre elas. Na imagem que vocês estão vendo nesse momento, a gente colocou as duas TVs para reproduzir uma tela que é extremamente branca, no caso ali completamente branca, e a gente consegue ver claramente nessas imagens como a televisão da direita, a QN85B, tem uma imagem com bem mais brilho se comparado à TV da esquerda. De qualquer forma, eu acho que é bom destacar aqui que durante a nossa experiência vendo filmes, séries, mesmo que fosse filme ali mais colorido, filme de animação, em nenhum momento essa diferença de brilho entre as duas televisões fez qualquer tipo de diferença assistindo filmes e séries. Sim, a televisão QN85B tem mais brilho, mas pelo menos para esse tipo de conteúdo não fez qualquer tipo de diferença prática ali durante os nossos testes. Apesar de em filmes e séries a diferença de brilho não ter causado nenhum tipo de impacto relevante, em alguns outros tipos de conteúdo de vez em quando fazia sim um pouco de diferença. Por exemplo, assistindo a alguns vídeos aleatórios do YouTube, de vez em quando, a depender da cena que passava, às vezes tinha uma diferença bem grande do brilho entre as duas televisões, como por exemplo nessas imagens que vocês estão vendo agora, onde a gente consegue ver claramente que pelo menos nesses momentos a televisão na direita, a QN85B, conseguia um brilho bem superior se comparado à QN83B da Samsung. E ainda falando sobre o brilho da QN83B, durante os testes eu percebi que em algumas cenas existia uma oscilação de brilho em tempo real, como por exemplo nessa cena que vocês estão observando agora. Tentem focar o olho de vocês na QN83B na esquerda e tentem perceber que quando a cena inicia, ela está com um brilho mais alto, enquanto a cena vai passando gradualmente, ela vai abaixando o brilho da televisão. Então esse foi um efeito que eu observei de vez em quando em alguns vídeos, uma oscilação de brilho tanto para baixo, como o caso dessa cena, mas às vezes era uma oscilação para cima. De qualquer forma, como acontecia em pouquíssimos casos, não é algo que pessoalmente eu acho que vocês devam se preocupar. E o que falar agora sobre a experiência com jogos de videogame entre as duas televisões? Então vamos lá! Como eu comentei lá no comecinho do vídeo, em termos de recursos, as duas são iguais. São duas TVs de resolução 4K, com suporte a uma taxa de atualização de 120 Hz, com 4 portas HDMI 2.1, com suporte para VRR e também para FreeSync, além de ter suporte ali também para HDR. E sobre a experiência com jogos de videogame, eu diria que na prática a maior diferença entre as duas televisões foi na qualidade de imagem entre elas. Quando eu testei as duas TVs com jogos de videogame, eu comecei testando ali com a configuração padrão de imagem e testando na configuração padrão, muitas vezes eu até preferia a televisão QN83B da Samsung, porque apesar da QN85B
ter mais brilho, às vezes ela entregava tanto brilho a mais que acabava comprometendo ali um pouco da qualidade de imagem da televisão. De qualquer forma, ao final dos testes, mexendo na calibração das duas televisões, eu comecei a ter ali, ou no caso eu tive a preferência pela TV QN85B da Samsung. E quais foram as configurações que eu mexi? A primeira configuração que eu alterei foi a configuração de otimizador de contraste, que no caso da televisão QN85B eu coloquei em desativado. Inclusive vocês estão vendo aí um exemplo onde eu desativo na televisão QN85B, e perceba que quando eu faço isso, de fato existe ali uma diferença na qualidade de imagem. A televisão deixa de entregar uma imagem muito esbranquiçada e melhora bastante a qualidade de imagem. Nessa outra imagem que vocês estão vendo agora, mais uma vez eu estou desativando o otimizador de contraste e mais uma vez a gente consegue perceber que a televisão deixa de entregar aquele brilho exagerado e entrega pra gente cores mais precisas. Reparem lá no céu como a gente consegue observar com muito mais detalhes, precisão das cores, das nuvens, enfim. Eu desativei o otimizador de contraste na QN85B, eu pessoalmente achei que ficou melhor, ou vocês podem fazer os testes na casa de vocês. No caso da QN83B, vocês também podem desativar o otimizador de contraste. Entretanto, como vocês estão vendo nessas cenas agora, onde eu desativo essa função, acaba que não tem tanto impacto assim quando eu mexo nessa configuração, se comparado a QN85B, então vai de cada um se vocês querem ou não alterar. De qualquer forma, eu também desliguei na QN83B para manter as duas televisões com a mesma calibração. Além disso, eu também coloquei as duas televisões na temperatura de cor de quente 1. Pessoalmente, eu gostei do resultado, de como ficou, vocês estão vendo aí algum exemplo. Pessoalmente, eu gostei, então eu recomendo que vocês pelo menos testem aí para vocês verem o que vocês preferem. Uma outra opção que vocês também poderiam experimentar seria ir na opção de espaço de cores e colocar as duas televisões como automático. Fazendo isso, as cores vão perder um pouco de saturação, então aquele verde, bem verde, vai deixar de ser tão verde assim. A mesma coisa vale para as outras cores. Então, se vocês colocarem no automático, vocês vão ter ali cores mais realistas, mas provavelmente muitas pessoas não vão gostar tanto, afinal de contas as cores vão perder ali um pouco de intensidade. De qualquer forma, eu acho que vale a pena vocês experimentarem. E se por acaso vocês forem colocar essa configuração no automático, como a televisão vai perder ali saturação, depois vocês podem ir na configuração em si de saturação da televisão e aumentar um pouquinho para 33 ou 34, por exemplo, para dar uma compensada nessa questão. Mas enfim, pessoal, depois da calibração, na maioria dos jogos, como vocês estão vendo nessas cenas de exemplo, que são cenas onde eu já mexi nas duas televisões, no geral eu preferi a televisão QN85B da Samsung, então para jogos de videogame eu iria nela. De qualquer forma, vale a pena dizer que no caso da QN83B, ela também é uma boa televisão para jogos de videogame e mesmo depois da calibração, ainda assim existiam algumas cenas de exceção onde eu até tive uma preferência pela QN83B, como por exemplo nessa cena que vocês estão vendo agora, onde eu até preferi o padrão de cor da QN83B nessa imagem que vocês estão visualizando agora. E essa outra imagem que vocês estão vendo agora também é uma imagem bem interessante, também com jogos de videogame, porque como eu falei no vídeo, a televisão QN85B da Samsung à direita é uma televisão que tem mais brilho. Entretanto, quando o brilho precisava ser colocado numa região mais localizada da tela e não na tela inteira, nesses momentos era a QN83B que conseguia dar um pouco a mais de destaque no brilho. Então por isso, por exemplo, na estrada ali na televisão da esquerda, a gente tem um destaque a mais do brilho se comparado a QN85B. E para finalizar essa parte com jogos de videogame, vale a pena comentar que durante os testes jogando FIFA 2022, essa aqui é uma questão mais para usuários mais exigentes, mas de qualquer forma, testando FIFA 2022, eu percebi que as duas televisões deixavam um pouco ali uma espécie de efeito de rastro, era bem sutil, mas usuários mais atentos podem conseguir identificar. Inclusive eu separei uma imagem em câmera lenta para vocês tentarem identificar esse tipo de efeito, que eu pelo menos consegui perceber. É algo para vocês se preocuparem? Pessoalmente, na minha visão, não, porque foi algo que pessoalmente eu só percebi jogando FIFA 2022. Então, se você vai jogar FIFA 2022, por exemplo, daí é algo que você pode parar para pensar. De qualquer forma, como eu não percebi isso em outros jogos, não é algo que pessoalmente me preocupa. De qualquer forma, eu acho que é bom deixar isso avisado aqui no vídeo, porque como eu percebi isso no FIFA 2022, querendo ou não,
pode ser algo que pode vir a acontecer em algum outro jogo também. Mas e agora, pessoal? Depois que a gente viu tudo isso que a gente viu aqui no vídeo, qual televisão escolher, qual vale mais a pena? Mas antes de dar essa resposta, mais uma vez, pessoal, o like de vocês nesse vídeo, o gostei de vocês aqui é extremamente importante. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer e essas televisões são TVs que na maior parte do tempo a gente compra com o próprio dinheiro do canal, então o apoio de vocês é extremamente importante. E mais uma vez, lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, então sempre que aparece de fato uma boa oferta dessas TVs ou de qualquer outro modelo em lojas confiáveis, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar do grupo. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Mas enfim, pessoal, se pessoalmente fosse para mim escolher uma televisão entre essas duas, com certeza eu iria escolher a televisão QN85B que está aqui atrás de mim, e ela tem principalmente duas vantagens. Primeiramente na questão do efeito volume, que ela é melhor se comparado à QN83B da Samsung, então essa é a primeira vantagem. Eu acho que é importante também destacar aqui, pessoal, que apesar dela ser melhor, em alguns momentos, mesmo vendo de frente, talvez você consiga identificar ali um pouco de efeito volume. De qualquer forma, como ela se mostrou superior nesse sentido, só por isso eu já teria preferência de ir nela, e lembrando que essa é uma característica especialmente importante se você vai usar a televisão em um ambiente ali que é 100% escuro. E a segunda característica onde a televisão QN85B teve vantagem foi na questão do brilho, onde ela conseguiu entregar pra gente um maior brilho. De qualquer forma, sobre o brilho, como a gente viu, para filmes e séries não fez diferença, entretanto para outros tipos de conteúdo, a depender da cena, pode sim fazer diferença, então essa também é uma outra vantagem que ela teve. Entretanto, se essas duas características não forem características que vão ali te incomodar muito, nesse caso a QN83B pode ser sim a melhor opção, porque nas outras características as duas televisões se mostraram ser basicamente idênticas, e a QN83B é uma televisão que geralmente está mais barata. E eu digo geralmente está mais barata porque às vezes, a depender da oferta, da promoção, às vezes inclusive é a televisão QN85B aqui atrás que está mais barata, então vale a pena ficar de olho nas ofertas que estão rolando no momento antes de escolher qual televisão comprar. Mas enfim, pessoal, agora quero saber a opinião de vocês. Gostaram ou não gostaram do vídeo? Se vocês tiverem alguma dessas duas televisões, coloca a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários, o que você está achando da televisão, para dar o seu feedback sobre ela e para estar complementando esse vídeo, deixando ele mais completo e quem sabe tá tirando dúvida de algum outro possível usuário que ainda possa estar na dúvida entre as duas televisões. Mas de qualquer forma, nesse vídeo aqui a gente trouxe bastante detalhes, espero ter ajudado aí o máximo de pessoas possível. Então, de forma geral é isso, valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final, valeu, falou e até a próxima!